Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Fast News do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati e na verdade vamos contar um pouco sobre a trajetória do Ford Fusion, ou Fusion, depende aí como você prefere chamar, aqui no país. Pode parecer uma besteira, mas o carro que morreu aí com poucas vendas já foi um concorrente muito importante dentro do seu segmento. Mas antes, se você caiu aqui no canal por uma busca, já se inscreve porque tem coisa nova todos os dias. Vamos lá então. O Ford Fusion nasce em 2006 como substituto do Mondeo. Ele foi praticamente lançado junto na América do Norte e no Brasil, já que a produção dele era no México. E graças a essa produção no México, ele conseguiu um fator muito importante que foi um dos motivos do seu sucesso. Com preço competitivo, ele se posicionava muito perto das versões topo de linha do Civic, do Corolla, na época do Vectra, então ele conseguiu vender muito próximo dos sedãs médios, mesmo sendo um concorrente em porte de Honda Accord, de Toyota Camry, essa turma de sedãs maiores. Ele chegou no Brasil apenas a versão topo, a SEL, tendo como o opcional o teto solar elétrico, na época com motor 2.3 aspirado de 4 cilindros, com 162 cavalos, 20,7 kgfm de torque ligado a um câmbio automático de 5 marchas. Em 2009, como a linha 2010, essa primeira geração do Ford Fusion acaba ganhando uma reutilização, uma reutilização bem profunda que muita gente acha que é uma segunda geração, mas na verdade ele mantém a mesma plataforma. Teve mudanças principalmente em equipamentos, ganhando direção elétrica, sistema multimídia, diversas modernidades que a primeira geração não tinha, até ar-condicionado de 2 zonas. E também acaba atualizando a parte mecânica, um pedido dos clientes da primeira geração vendida no Brasil nessa atualização dessa mesma primeira geração. Ele troca o motor 2.3 por um 2.5, também de 4 cilindros aspirado, agora com 173 cavalos e 22,9 kgfm de torque e um câmbio automático de 6 marchas, além de também receber a opção do motor V6 3.0 com 243 cavalos e 30,8 kgfm de torque. E essa mudança no motor V6 vem por causa do lançamento do Hyundai Azera, que acabou também mexendo bastante com o segmento desses sedãs grandes. Esse Fusion V6 no primeiro momento tinha tração integral, uma das suas exclusividades no mercado, que mais tarde acaba recebendo uma versão apenas com tração dianteira mais barata. Um pouco antes disso, foi lançado o Fusion Hybrid, um dos primeiros carros híbridos a serem vendidos para o público no Brasil, que juntava um motor 2.0 aspirado com outro elétrico. Ele era um híbrido, não plug-in, assim como a gente conhece hoje do Prius, do Corolla e do Fusion, até recentemente, que vamos falar um pouquinho mais para frente. Em 2012, aí sim temos o Fusion de segunda geração, esse já com um projeto um pouco mais europeu, menos americano, até mesmo na parte visual ele ganha uma identidade que ficou essa sim mais marcada como o visual do Fusion, uma coisa aqui, esse visual que acompanhou ele até quase o seu fim com leves reutilizações que também vou falar aqui com o tempo. Primeira grande mudança é que ele tem um motor desenvolvido exclusivamente para o Brasil, um motor 2.5 flex para a versão de entrada SE, o que tornou o preço dele bastante competitivo. O V6 sai de linha e dá lugar a um 2.0 EcoBoost de 240 cavalos nas versões SL, Titânio e Titânio com tração integral. Um dos motivos do sucesso da segunda geração desse Fusion é que ele começa a oferecer mais opções de motores. Ele tem um 2.5 agora flex, produzido exclusivamente para o Brasil na versão de entrada, e o 2.0 Turbo EcoBoost, inicialmente com tração dianteira e em 2014 com um sistema de tração integral. Nessa segunda geração também continua a versão Hybrid, com motor 2.0 aspirado e um elétrico que dá um total de 190 cavalos. Esse Fusion Hybrid, inclusive, para quem acompanha a política, sabe que foi o carro oficial do governo por muito tempo. Em 2016, como linha 2017, o Fusion recebe uma reutilização dessa segunda geração. Ele muda alguns detalhes, como algum retoque no exterior, principalmente ali na região de faróis de neblina, para-choques, mas nada muito pesado. E no interior, se você quer identificar um Fusion dessa geração, você vai poder ver pelo sistema multimídia Sync 3, na época já contando com Apple CarPlay e Android Auto, algo que não era muito comum no nosso mercado, principalmente em modelos mais baratos. E pela alavanca do câmbio, que na verdade deixa de ser uma alavanca, desde que começa a ser um seletor giratório, como a gente conhecia nos modelos da Land Rover, Range Rover, que acaba indo para o Fusion e muita gente acaba não gostando também. Outro detalhe é que esse Fusion reestilizado ganha mais tecnologia, também ali com piloto automático adaptativo, alerta de colisão, ou seja, ele se tornou um modelo muito mais completo, mas também um modelo que vendeu menos, né? É mais difícil de encontrar ele
no mercado. Em 2018, 2019 começa talvez uma decadência do Ford Fusion, infelizmente. A Ford anunciou na época que ia investir praticamente apenas em picapes e SUVs, e o Fusion em diversos mercados seria uma das principais vítimas. Nos Estados Unidos ele ia ser descontinuado até o final desse ano, mas já acabou também sumindo das lojas. E aqui para o Brasil ele recebeu ainda uma última reutilização, mas acabou ficando apenas com motor 2.0 EcoBoost. Na verdade, muitos concessionários já reclamavam no final de 2019 que poucas unidades do sedã chegavam à loja e vendiam. Isso a gente vai poder ver quando eu começar a falar sobre os números de venda nos 14 anos de vida do Fusion. E vocês sabem que ele acabou saindo de linha, sumiu do site da Ford, sumiu das concessionárias aí há poucas semanas. Bom, para encerrar, eu estou até com uma colinha aqui, que eu quero falar sobre os números de venda do Fusion durante os 14 anos, números pela Fenabrave. Lembrando que ele começou a ser vendido em abril de 2006, né? Para vocês verem o quanto esse carro ele conseguiu crescer e foi apagando. Vamos lá, em 2006, lembrando que ele começou a ser vendido em abril, ele vendeu 7.040 unidades, ele teve 5,61% de participação entre os sedãs médios e grandes. Em 2007, já foram 11.415 unidades, uma participação de 6,74%. Aqui ele brigava realmente com Civic, Corolla e Vectra. Em 2008, 9.727 unidades, 4,64% de participação. E aqui ele já começa a brigar, já entra um concorrente francês entre os médios, o C4 Palas, o que prejudica um pouco as vendas do Fusion. Em 2009, 9.822 unidades, 4,85% de participação, com a entrada do Fiat Linea nessa briga. Lembrando que o Ford Fusion chegou a vender até mais do que o Ford Focus, o que seria o realmente concorrente desses sedãs médios. O Fusion, mesmo sendo sedã grande, brigava com esses médios nas vendas. Em 2010, 10.918 unidades, 5,92% de participação. Aqui também temos o Kia Cerato entrando entre os médios. Em 2011, 9.586 unidades. Em 2012, 5.600 unidades. Já vemos aqui uma queda, principalmente de participação, indo para a faixa de 2%. No ano anterior era 4,6%. Em 2013, 9.562 unidades, uma recuperação. Em 2014, 12.299 unidades. Aqui o pico do Ford Fusion em 2014, com 5,3% de participação. Em 2015 já vemos uma queda, com 7.410 unidades. Em 2016, mais queda, com 3.635 unidades. Em 2017, 4.401 unidades. Em 2018, ainda tivemos 4.497 unidades. E aqui em 2019 já começamos a ver uma caída, com apenas 832 unidades emplacadas no ano inteiro. E esse ano, até abril, o Ford Fusion emplacou apenas 14 unidades, sendo que em abril e março nenhuma unidade foi emplacada. No total, foram vendidos 106.758 unidades do Ford Fusion no Brasil. Aí um sedã que fez muito sucesso. Para quem procura um carro confortável no mercado de usados, ele tem preços bem interessantes, mas vale ficar de olho na manutenção, principalmente nos modelos, nas versões híbridas que tiveram histórico de problemas nas baterias. É bom ficar muito atento nisso. E essa é a história de mais um sedã que podemos dizer que foi aniquilado por uns SUVs. Já falamos várias vezes aqui, tanto no nosso canal quanto em nosso podcast e nosso site, que a Ford tem planos de trazer o Ford Bronco Sport e o Ford Escape para ocupar o lugar que o Fusion e, no caso do Escape, o Fusion Hybrid ocupava. E aí, o que você sempre achou do Fusion? Eu sempre achei um carro legal, moderno, um visual, principalmente a segunda geração, muito imponente, mas pena que nosso mercado, e assim como outros no mundo, não o terão mais. Comenta aí qual geração que você mais gostava, qual versão que você mais gostava, qual ponto da história do Ford Fusion você mais gostou, e a gente se vê numa próxima. Valeu!